Salve os irmãos, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Este é o nosso primeiro vídeo de estudo bíblico que nós estaremos compartilhando com os irmãos neste período em que estaremos em isolamento, já que os estudos não poderão ocorrer aqui na igreja. Nós iremos então transmitir os vídeos, disponibilizando eles de maneira online. Por isso, este nosso primeiro vídeo, porque estamos isolados, vamos falar um pouquinho sobre a família. Vamos aprender um pouco e a primeira coisa que nós vamos aprender é a respeito do perdão. Com isso, vamos dar início ao nosso estudo para fortalecimento aí da família nesse período em que nós estamos confinados por causa do vírus. Então, aí está o nosso estudo, Construindo um Lar Cristão, estudos bíblicos para fortalecimento da família. Esse é o primeiro vídeo, esse é o primeiro estudo, nós falaremos a respeito do perdão, como eu falei anteriormente. Princípio: a base de transformação e de restauração da família é o perdão da cruz e o poder da ressurreição de Cristo. Nesse tempo em que nós vamos ficar juntos, é muito importante, então, nós atentarmos, que nós vamos ter que passar por um período de transformação. Nós perdemos, ou muitas vezes nós nem sabemos exatamente o que é viver em família constantemente, assim, o dia inteiro reunido em família. Para muitas famílias, o trabalho do dia a dia acaba tirando o prazer de convivermos juntos, e esse período de confinamento vai exigir de nós uma transformação e, com certeza, de restauração da família. E somente é possível por meio do perdão da cruz e o poder da ressurreição de Cristo. Este é o princípio. O objetivo do nosso estudo é compreender a centralidade da obra de Cristo na transformação e restauração de famílias, identificar áreas em que não tem experimentado o perdão de Deus no contexto familiar, verificar sua condição espiritual diante do Senhor e viver a vida na dependência de Jesus. Com esses 4 objetivos aí, todos eles apontando para a importância de Cristo, a centralidade de Cristo, o perdão de Deus, a condição espiritual diante do Senhor e a dependência que nós devemos ter de Jesus. Bom, uma pergunta aí que nós devemos fazer, algo que nós devemos refletir diante desse período, é que muitas vezes não há diferença entre uma família que se diz cristã e as que não são cristãs. Por que isso ocorre? Porque ao observarmos as famílias, seja ela cristã ou não, às vezes há pouca diferença. Todos nós acordamos cedo, nos preocupamos mais com as coisas deste mundo, saímos, passamos os dias. Muitas famílias que não são cristãs, elas não se importam nem um pouco com Cristo, com as coisas do Senhor, com as coisas lá do alto. E ultimamente, conforme a correria aumenta, nós podemos perceber que também as famílias cristãs estão negligenciando o culto doméstico, negligenciando estudos bíblicos, negligenciando momentos de devocional, negligenciando momentos de oração em família, negligenciando também o período de edificação diante da palavra do Senhor. Por que isso acontece? Vamos meditar um pouco por isso. Se vocês tiverem alguma pausa o vídeo agora, conversem entre vocês, tentem chegar a uma solução, uma resposta disso, por que isso acontece, o que nós podemos fazer para melhorar. Então, essa é uma decisão aí que vocês devem tomar juntos, em família. Pausa o vídeo, depois vocês voltam e continuam assistindo. A dificuldade de um lar cristão. Quais são as dificuldades de um lar cristão? Uma das maiores dificuldades da vida em família é em como lidarmos com os erros uns dos outros. A falta de saber perdoar uns aos outros. Isso é comum. Porque nós idealizamos um mundo de uma determinada maneira. E a gente espera que o mundo aconteça da forma que nós idealizamos. Então, que é a ideia, expectativa e realidade. A expectativa é uma, a realidade é outra. Não estou falando que ter expectativas é errado, pelo contrário, ter expectativas é sempre muito bom. Ter expectativas é necessário, porque nos aponta como as coisas podem ser melhores. Mas ao impor a nossa expectativa sobre a realidade, nós muitas vezes nós acabamos agredindo outras pessoas. Então, ter uma visão realista das coisas.
para que as nossas expectativas sejam lançadas aos pés do Senhor é muito importante. E isso, para que isso seja possível, o perdão é fundamental. Sem perdão, nós não vamos conseguir, então, nos ajustarmos como família. Imagine, então, uma esposa que tem uma expectativa a respeito do seu marido, que ela deseja um marido perfeito, ela idealiza ali o marido, que chega em casa, que ajuda com as coisas da casa, que coopera com as coisas, que senta com a sua família, que conduz ela conforme a palavra de Deus, que sustenta, então, ali de maneira firme diante do Senhor, juntando seus filhos debaixo dos seus braços, juntando a sua esposa, trazendo segurança para o seu lar, trazendo mantimento para dentro do seu lar. Essa expectativa toda, quando ela encontra com a realidade, ela vê um marido que não consegue fazer todas essas coisas, não consegue juntar os seus filhos, não consegue conduzir, trazer segurança para sua esposa, muitas vezes até mesmo dificuldade de colocar alimento dentro de casa. Então, o que ela faz? Ela impõe essa expectativa diante do seu marido, colocando peso sobre os seus ombros do qual ele não é capaz de carregar? Claro que não. Essa expectativa deve ser levada diante do Senhor. E além de levar essa expectativa em oração diante do Senhor, ela também vai ter que aprender a perdoar os erros do seu marido. Isso acontece também com os filhos, a expectativa dos seus pais, expectativas com relação aos seus amigos da escola, expectativa com relação aos seus professores. A vida não é fácil para ninguém. E quanto antes nós entendermos que a vida não é fácil, quanto antes nós entendemos que a realidade é diferente das nossas expectativas, melhor é. E melhor vai ser a gente aprender, então, que nós devemos colocar essas expectativas nas mãos do Senhor, pois só Ele pode mudar a realidade. E mais fácil será nós perdoarmos aqueles que não conseguem alcançar o ideal perfeito, aquele ideal que nós planejamos. Pois, da mesma maneira, a palavra de Deus também nos traz ideais que são inalcançáveis a nós. E quem que ela nos apresenta como uma solução? Pois quando nós vemos que nossos ideais não condizem com o Senhor, o que acontece conosco? Nós nos decepcionamos, nós nos entristecemos, nós falamos assim, agora, como que vai ser? Como que nós poderemos nos aproximar de Deus se eu não consigo ser da maneira que a Bíblia exige de nós? A solução de Deus para os nossos problemas, então, é Jesus Cristo. Então, a falta de saber perdoar aos outros é suprimida por Jesus Cristo. Nós vamos aprender um pouco a respeito disso. Esta é uma das dificuldades do lar. Não sabemos lidar com as diferenças dos outros, nos afastamos tantos por causa da correria do dia a dia, que ficou muito mais fácil lidar com as pessoas de fora com as pessoas de dentro. É muito mais fácil eu deixar o meu problema em casa e eu sair para trabalhar, onde as pessoas não me conhecem direito, onde eu posso esconder os meus defeitos e mostrar somente as minhas qualidades, e depois voltar para casa, né, e tentar enfrentar as dificuldades por um curto período de tempo. Afinal, em família mesmo, diante da correria que nós vivemos, às vezes nós temos 4, 3 horas em família. E quando as coisas começam a piorar, o que nós fazemos? Vamos dormir, é melhor a gente dormir, deixa esse problema para depois, vamos colocar as crianças para dormir, eu não estou sabendo lidar com o problema, é porque ela já está com sono. Em vez de educar a criança, então, eu pego aquela criança, ponho para tomar banho, tiro ela do banho, dou um leite quentinho, escovo os dentes, ponho na cama, dorme, acabou, resolveu os seus problemas. Eu não enfrentei as minhas dificuldades e também fugi na realidade do problema. Então, ficou muito mais fácil fugir. Então, nós vamos aprender também, né? Essa é uma das problemas que nós temos, das dificuldades que nós temos do lar cristão hoje, é que é muito mais fácil fugir das nossas responsabilidades no lar do que buscar resolver isso, justamente porque nós não sabemos trazer a graça de Deus para os nossos lares. Por isso, precisamos de uma solução para que o perdão possa reinar em nossos lares. Veja, a cruz de Cristo nos capacita a viver o perdão de Deus. É por meio da cruz que nós vamos, então, ser capacitados a viver o perdão de Deus. Sem conhecimento de Cristo, sem conhecimento da sua obra, é impossível vivermos o perdão de Deus. Então, vamos conhecer um pouco a respeito disso. Vamos abrir lá em Mateus 18, 21, 35. Aqueles que quiserem fazer anotações nas suas Bíblias, aqueles que quiserem fazer anotações nos seus caderninhos, o texto está projetado aí para vocês. Então, vamos ler aqui. Então, Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes?
Respondeu-lhe Jesus, não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes. Então nós podemos ver aí. Pedro tem um dilema. Pedro tem aqui um problema para enfrentar. Ele vê, então, que ele precisa ceder perdão aos seus irmãos, ao próximo. É uma obrigação dele obedecer, perdoar o próximo. Esta é a questão. Ele tem que perdoar o próximo. E ele pergunta, quantas vezes isso? Até aí, olha só, Pedro até que é bem, vamos dizer assim, misericordioso, né? Ele pergunta 7 vezes? Muitos de nós, né? Quando alguém faz mal para nós, basta uma única vez. A gente já para de falar e outros, né? Fez 1, 2, 3, passou de 3 vezes, já não suporto mais, não tem como eu continuar perdoando essa pessoa está me fazendo de trouxa, ela está me fazendo de bobo, eu não vou passar por essa humilhação, eu não quero então ficar sofrendo por causa dela, não adianta eu perdoar, já perdoei, já ensinei, já abracei, já fiz 3 vezes, não adianta mais. Né? Pedro aqui ele não trata dessa maneira. Pedro ele pergunta, e aí, 7 vezes eu tenho que perdoar meu irmão? Mostrando uma misericórdia que muitas vezes vai além da nossa. Mas veja lá o que Jesus respondeu. Não te digo que até 7 vezes, mas 70 vezes 7. O termo aqui, 70 vezes 7, é mais um termo para mostrar uma completude. Uma ideia para você que sempre você terá que perdoar o seu irmão. Toda vez que ele pecar contra ti, você deverá perdoar ao seu irmão. É isso que Jesus diz. E para explicar, para ilustrar isso, o próprio Jesus Cristo traz a ilustração e nós vamos usar a ilustração de Cristo, hein? A mesma ilustração que ele usou. Ele traz a ilustração seguinte. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com o seu servo. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, mostrando-se reverente, rogou, sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Por isso, então, aqui está uma parte da ilustração onde o senhor, um mestre ali, um dono de alguma terra, encontra com o seu servo, né, para ajustar as contas, e este servo devia uma quantia impagável. 10.000 talentos é algo que ele precisaria mais de uma vida para conseguir pagar isso daí. Ele sabe da sua dívida, ele sabe que ele deve muito ao seu senhor, então ele, né, não tendo, porém, com quem pagar, ordenou o Senhor que ele fosse vendido, ele, a mulher e os filhos, para você ver. A extensão da dívida era tão grande que não bastava a vida dele para pagar tudo isso. Precisava da vida da mulher, dos filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Isso, ou seja, a família dele ia ficar entregue à servidão até o fim de suas vidas na tentativa de pagar essa dívida desse servo. Mas esse servo prostra-se perante este Senhor reverente e roga ao Senhor, sê paciente comigo e tudo te pagarei. Ele pede um tempo. Veja, é uma quantia impossível de se pagar. Mas esse Senhor, ele se compadece desse servo e ele perdoa-lhe a dívida. Esse servo não deve mais nada, absolutamente nada. Esses 10.000 talentos, onde seria o suficiente. Ele precisaria de mais de uma vida para pagar, onde toda a sua família, ele, toda a sua família e todos os seus bens seriam reunidos para trabalhar para esse servo, para poder pagar essa dívida para esse senhor, né, e para poder quitar essa dívida, e ainda assim não seria o suficiente para pagar essa dívida. Nós então percebemos que este senhor compadeceu-se deste servo e perdoou a dívida. Ele perdoou completamente. Veja, quando a gente fala de perdão, nós estamos querendo dizer que este valor de 10.000 talentos aí, quem vai sofrer o dano desses 10.000 talentos é o Senhor. Esse dinheiro assim não está falando que não vai fazer falta. E a questão aqui não é se esse valor vai fazer falta ou não. A questão é que existe uma dívida. E essa dívida precisa ser paga. Esse servo usufruiu de algo
em que ele ficou devendo para esse senhor essa quantia. E agora este senhor compadeceu-se dele. E ele falou assim, tá bom, eu sofro dano no seu lugar. Eu perdoo-lhe toda essa dívida. Eu perco esse dinheiro. Você não precisa me pagar mais nada. É essa a atitude que o Senhor está tendo para com esse servo. Então, veja como a história vai se desenrolar. Como Jesus, então, continua a sua ilustração. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Muito inferior a toda a quantia anterior, veja lá. 10.000 talentos. E aqui, 100 denários. Aqui são 100 denários, um denário é o equivalente a um dia de serviço. Então, aqui, em 100 dias de serviço, este servo pagaria toda a dívida. Só que este que foi perdoado, ele não aceitou, veja lá. E agarrando-o, sufocava, dizendo, pague-me o que me deves. Então, o seu conservo, caindo-lhe aos pés, implorava, sê paciente comigo e te pagarei exatamente a mesma forma como ele clamou ao seu senhor, esse conservo clama, então, para que ele tenha paciência. Ele não está falando que não vai pagar. Ele está falando que para ele ser paciente, pois ele vai pagar essa dívida. Em 100 dias de trabalho, ele conseguiria quitar essa dívida. Então, era algo possível para este conservo. Ele, entretanto, o servo não quis, antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Veja, ele puniu este homem, em vez de compadecer-se dele e esperar que este homem pagasse. Então, a postura do servo é muito diferente da do seu senhor. Enquanto o senhor perdoou uma dívida impagável, o servo aqui, ele não está levando em consideração nada. Ele quer saber e receber o dinheiro dele. E lança ele na prisão. Então, qual que é a expectativa aqui, né? Vamos continuar, depois eu esclareço algumas coisas. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então, o seu senhor, chamando, lhe disse, servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se o seu senhor o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também, meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes, cada um a seu irmão. Irmãos, veja só, uma questão aqui, vamos voltar lá e ver a expectativa e a realidade, as coisas como acontecem, né? Este senhor, ele tinha uma expectativa. A expectativa dele qual que era? Receber do seu servo aquilo que ele pegou, aquilo que era devido, aquilo que lhe pertencia. Só que esse homem não tinha como pagar. Então, a qual forma dele pagar? Ele deveria vender a sua mulher, seus filhos e tudo quanto possuía para poder devolver o máximo possível para restituir este valor que ele devia ao seu senhor. Só que ao clamar ao Senhor aqui, então veja, a expectativa do Senhor era receber o dinheiro. A realidade era que esse homem não tinha como pagar. Era impossível pagar. E ao clamar, este Senhor se mostra o quê? Perdoador. Este Senhor, ao ver a sua expectativa frustrada e ver que este homem nunca poderia pagar, mesmo que sua filha, sua esposa, seus filhos, sua vida fosse vendida e fosse vendido tudo que ele tinha, este homem não conseguiria pagar a sua dívida toda. Então, expectativa, receber o dinheiro. Realidade, não tem como receber o dinheiro. Qual foi a atitude desse senhor? Perdoa. Tá bom, está perdoado a sua dívida. Quando a gente avança, nós vamos ver mais uma vez questão de expectativa e realidade. Qual que é a expectativa desse servo? Receber o que lhe é devido do seu conservo. Qual que é a realidade desse conservo? Esse conservo não tem que pagar. Acontece que há uma diferença entre as duas realidades. O servo, por mais que ele vendesse tudo que tinha, sua família toda, até a sua morte, ele não teria como pagar. E foi perdoado. Aqui, com 100 dias de trabalho, ele conseguiria perdoar. Mas ele não perdoa. Ele quer receber. Ele quer que a sua expectativa seja alcançada. Ele quer que aquilo que ele espera seja realizado. Ele não está afim de esperar 100 dias. Ele não está afim de saber se vai precisar além de 100 dias. É que esse homem atrasa mais um pouco e fica aí devendo mais tempo.
Vai que ele atrase mais de 100 dias, 300, 400, 500 dias. Vamos pensar igual Pedro. Vamos supor que ele demore 700 dias. Perdoou 100, perdoou mais 100, perdoou mais 100. 700 dias aí. E não pagou a dívida. O que ele deve fazer então? Prender? Esse homem aqui, ele nem isso ele esperou. Ele não gostou da resposta, não se compadeceu daquele servo, lançou ele na prisão até que saudasse a dívida. Muitas vezes a gente age dessa maneira. A gente olha para os nossos filhos e espera que ele faça alguma coisa. Nossa expectativa é que nosso filho faça determinada coisa. E ele não faz. E ele faz uma, duas, três, quatro. Na quarta vez a gente já perde a paciência, acredita que ele nunca mais vai se endireitar, que ele não vai mais fazer isso, perdemos a paciência, acabou. Às vezes o marido, né? Quantos casamentos aí estão difíceis justamente porque não sabe perdoar. Cria uma expectativa com relação ao marido, esse marido não consegue fazer a expectativa da esposa, ou vice-versa, a esposa não supre a expectativa do marido, aí ele faz isso uma, duas, três, quatro vezes, daqui para frente a gente já nem se preocupa mais, né? Já vive como dois estranhos dentro de casa, afinal não vai mudar mesmo, então deixa ele lá, eu fico aqui, e a gente vive um casamento só de aparência, no papel, sem perdão dentro de casa, sem expectativa de transformação do lar dentro de casa, e a gente então vive essa prisão, na verdade, né, como acontece aqui, né? Ela foi lançado na prisão e a gente vive essa prisão, continua aí, sem perdão, sem restauração, sem transformação. Por quê? Porque nós não sabemos esperar a dependência que nós temos do Senhor. Agora, vamos olhar para uma outra expectativa e realidade, né? Imagina Deus agora olhando para você, olhando para a sua vida, e nós olhamos para a Escritura e nós vemos exatamente a expectativa que Deus tem de nós. E quando nós olhamos para a realidade da nossa vida, o que nós encontramos? Não é a expectativa de Deus. Não corresponde às expectativas de Deus. E aí a gente até usa um termo, né? Errar é humano. Quando é o nosso pecado, quando é o nosso erro, quando são a expectativa de Deus e a nossa realidade. Agora, quando eu vejo as nossas expectativas e a realidade do outro, nem essa ideia de que errar é humano nós consideramos. Acontece, irmãos, que até mesmo esse errar é humano é uma falácia, na verdade. Porque Deus não nos criou maus. Deus nos criou bons. Tudo que Deus fez é bom. Logo, quando nós erramos, é uma consequência do pecado. Não é uma consequência da realidade ou da humanidade, da maneira, ou seja, errar é humano significa as coisas são assim. Não, as coisas não são assim. As coisas se tornaram assim por causa do pecado. E por isso, este senhor, ao chamar este servo de volta, ele fala, perdoei-te aquela dívida toda, porque suplicasse, não devias tu igualmente compadecer-se do seu conservo? Ou seja, não devemos nós, ao contemplar a nossa expectativa e a realidade do nosso cônjuge, perdoar ele, assim como Deus tem estendido o seu perdão a cada um de nós? Imagina se Deus fosse aplicar a nós o mesmo que nós estamos aplicando ao nosso próximo. É isso que você deseja para você? Pare e pense um pouco. Você deseja que Deus haja com você? Que a atitude de Deus para com você seja a mesma atitude que você tem tido para com as pessoas ao seu redor? Você quer que Deus cobre de você a expectativa que Ele tem de você? Pare e pense um pouco. Você, na sua perfeição aí, tem vivido perfeitamente diante da palavra de Deus, cumprindo exatamente tudo aquilo que Deus exige de você. Então Deus pode ficar tranquilo, pois a expectativa dele é realizada na sua vida. A verdade é, irmãos, que nós sabemos que não. Mas, veja, o que Deus está falando aqui nessa passagem é que nós devemos estender o perdão aos outros, assim como Ele estende o perdão a nós. Veja lá, versículo 35, Jesus dizendo, assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Ou seja, indignando-se o seu Senhor, entregou os verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Nós oramos o Pai Nosso. Todos nós nos recordaremos de quando nós oramos o Pai Nosso, diz assim, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Ou seja, perdoa assim como.
Da mesma maneira que você tem perdoado as pessoas ao seu redor por elas não atingirem as expectativas que você coloca sobre elas, é a mesma maneira, assim, que Deus perdoará as suas irmãs. Por isso, irmãos, nós, em família, ao olharmos os erros dos nossos filhos, ao olhar os erros dos nossos esposas, dos maridos, ao olhar os erros das sogras, dos sogros, ao olhar os erros do vizinho, ao olhar os erros daquelas pessoas que não correspondem às nossas expectativas, nós, ao olharmos então para o Senhor e contemplar sua magnitude, o seu poder, e saber que nós não correspondemos às expectativas do Senhor, mas que Ele está estendendo o seu perdão a nós, nós também devemos estender o nosso perdão a todos aqueles que nos cercam. Este é o ensinamento de Jesus para nós em Mateus 18. Então, mais uma pergunta aí para nós refletirmos. De que forma nós, às vezes, somos semelhantes ao servo perdoado que não quis perdoar? Pausa o vídeo mais uma vez. Reflita a respeito disso. Coloque-se na presença do Senhor. Acredito que o que você deseja do Senhor é o perdão. Por isso, de coração, certos de que você recebeu o perdão do Senhor, estenda o perdão a todos aqueles que te feriram. Reflita naqueles a quem você guarda algum tipo de rancor, algum tipo de mágoa. Reflita se vocês já não estão vivendo um casamento já quebrado por causa da falta do perdão. Veja se os relacionamentos com seus filhos já estão difíceis, justamente porque eles não correspondem às suas expectativas. E assim como Deus estendeu perdão à sua vida, também estenda perdão ao próximo. Se não sabemos perdoar, significa que não compreendemos a graça e o perdão de Deus. Essa é a verdade, irmãos. Efésios 4, 31, 32 diz o seguinte: longe de nós, amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmia. E todo tipo de malícia. Longe de nós. Essas coisas surgem por causa da falta de perdão. A amargura é um coração que está cansado de perdoar as pessoas. É um coração que está sofrendo porque as suas expectativas não são alcançadas. Lembra de Noemi, a amargurada, porque aquilo que ela esperava não aconteceu? É exatamente. É um coração que está quebrado. Justamente por quê? Porque as suas expectativas não se realizaram e elas não sabem lidar com essa frustração. Amarguradas. Muitas pessoas estão vivendo dentro de casa amarguradas por não saber perdoar. Cólera, né? Aquela furor, né? Sempre mal-humorado, sempre resmungando, sempre descontando todas as coisas sobre as outras pessoas, descontando as suas frustrações sobre as outras pessoas. Ira, porque a gente culpa os outros por causa das coisas não acontecerem da maneira que nós queremos. Gritamos porque as coisas não estão acontecendo naquele momento. E por não saber lidar com a situação, o que a gente faz? A gente grita. Blasfêmia. Né? O blasfêmia aqui, no caso, contra a pessoa. De levantar mau testemunho contra a pessoa. De falar mal da pessoa. Falar mal do marido, falar mal da esposa. Se reúne lá no escritório, lá na empresa onde trabalha, para zombar do marido, para zombar da esposa. Como o mundo faz muitas vezes com os da sua casa. Espero que nós não venhamos a fazer isso, blasfemar contra aqueles nossos que são de casa. De falar mal a respeito daqueles que são de casa. De tratar mal estas pessoas. Que nós possamos preservar a índole e a identidade dos nossos familiares. Mesmo que não corresponda às nossas expectativas, que a nossa lamento esteja na presença do Senhor, não na presença dos homens. Pois os homens não podem fazer nada para nós, mas o Senhor pode. Por isso, longe de nós toda malícia, pois é uma consequência natural. Ao nos sofrermos por causa da falta de expectativa, nós acabamos nos identificando mais com os de fora, porque é muito mais fácil nos identificarmos com de fora. Daí vem malícia, os maus pensamentos, nosso coração vai sendo tomado por outras expectativas, fora de casa, fora do meu lar. É daí que surge então adultério, é daí que surge o abandono do lar,
É daí que surge, então, o divórcio e todo tipo de problema que pode vir para dentro de um lar. Quais são as ações que nós devemos ter para com o próximo? Paulo, então, no versículo 32, no versículo 32, capítulo 4 de Efésios, nos diz: devemos ser benignos, devemos ser compassivos, como aquele servo que estendeu, né, a compaixão, se compadeceu do próximo. Devemos perdoar uns aos outros, né, assim como Deus em Cristo nos perdoou. Aprendemos com Paulo exatamente. Então, com base no perdão de Deus, nós então sejamos benignos, compassivos, perdoando uns aos outros, assim como Deus em Cristo nos perdoou, certo? É o perdão de Deus que nos capacita a fazer tudo isso. A ressurreição de Cristo permite que a sua vida seja vivida por meio de nós. Ou seja, a vida de Cristo é vivida por nós, né? De que maneira? Gálatas 2, 19 e 20 vai nos ensinar. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei. Ou seja, eu não fico cobrando as coisas da lei do próximo. Eu não fico colocando peso sobre as costas dos outros, a fim de viver para Deus. Ou seja, estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Cristo carregou sobre a vida dele os nossos pecados. Cristo, ao se entregar na cruz, ele levou os nossos pecados sobre ele, para que ele sofresse a ira de Deus sobre a sua vida. Nós não vamos carregar os pecados dos outros e sofrermos a ira de Deus. Não, quem sofreu foi Cristo. Mas os pecados dos outros nós podemos carregar. Assim como o Senhor perdoou a dívida daquele servo, nós também podemos perdoar a dívida dos outros e levar conosco essa dívida. Logo, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Pois o pecado dessas pessoas, Cristo também levou sobre a cruz. E esse viver que agora tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Ou seja, Cristo se entregou pelos meus pecados, se entregou pelos pecados do seu irmão, se entregou pelos pecados do seu filho, se entregou pelos pecados do seu marido, da sua esposa. Cristo morreu por causa dos pecados dele. Perdoa, estenda o perdão de Deus, assim como o perdão de Deus te alcançou, estenda este perdão aos seus filhos, estenda esse perdão ao seu marido, à sua esposa, à sua sogra, ao seu sogro, às pessoas que convivem ao seu lado. Cristo morreu pelo pecado deles também. Por isso, entenda, por meio da cruz, é possível entender que aquele pecado já foi perdoado. Por que você não perdoaria? Um lar restaurado descansa na obra de Cristo quando sofremos o prejuízo no lugar do outro. É exatamente isso. Sofra o prejuízo no lugar do outro. Abra mão das suas expectativas e viva com base nessa realidade. As expectativas de Deus não podem ser alcançadas por causa do pecado, mas Cristo se entregou por nós, carregando os nossos pecados sobre si. E foi onde esses pecados foram encravados com Cristo na cruz. Onde Deus, então, derramou a sua ira sobre o seu Filho para que o perdão pudesse alcançar as nossas vidas. Ou seja, sofremos o prejuízo no lugar do outro. Então, um lar restaurado descansa na obra de Cristo na cruz quando sofremos o prejuízo no lugar do outro, perdoamos em vez de guardar mágoas e toleramos as imperfeições dos outros. Vamos repetir isso. Um lar restaurado descansa na obra de Cristo na cruz quando sofremos o prejuízo no lugar do outro, perdoamos em vez de guardar mágoas e toleramos as imperfeições dos outros. A base da transformação e restauração da família é o perdão da cruz e o poder da ressurreição de Cristo. Então, é com base nisso que nós aprendemos que nossa família passa a ser transformada e restaurada, pois a partir do perdão que nós concedemos uns aos outros, então Cristo passa a reinar no nosso lar. Então, irmãos, esse é o nosso estudo. Como sua família pode demonstrar maior dependência de Jesus? Reflita, respondam, interajam entre vocês. Depois desse estudo, tentem chegar à resposta dessa pergunta. E que Deus possa abençoar grandemente a sua família. Até mais, até o próximo estudo, até a semana que vem. Que Deus os abençoe grandemente.